Boa tarde a todos os irmãos que nos acompanham através dos canais do Facebook e do YouTube, através da internet. Estamos mais uma vez hoje aqui na Casa Espírita Urubatã de Melo, onde então teremos, a partir de agora, a transmissão da palestra espírita. Eu vou convidar a todos que desejarem acompanhar a prece de abertura, fechando levemente os seus olhos, aqueles que assim desejarem. Agradecendo desde já a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, sintonizando com o Urubatã de Melo e todos os demais benfeitores espirituais que nos assistem aqui neste momento. Aproveitando estas boas energias que nos são enviadas, roguemos a Deus e a Jesus a proteção, a bênção e o auxílio para todas as atividades que serão realizadas aqui hoje. Solicitamos também o amparo para a equipe espiritual desta casa, que prevaleça aqui a harmonia, a paz, o bem a todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e que o reino do bem nos chegue. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje, ó Pai, o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação da matéria, nem de espíritos menos esclarecidos, mas envia-nos, ó Pai, um raio da tua divina luz, para que esclareça o caminho reto que conduz aos pés do grande e amado Jesus. Com esta prece, então, irmãos, podemos abrir os nossos olhos. E vamos agora, então, acompanhar a parte doutrinária da tarde de hoje, que será feita pela nossa irmã Joce, Maria Jocely dos Santos, que é trabalhadora de uma casa espírita co-irmã, Amor em Jesus, e que colabora conosco em todas as atividades aqui da Casa Espírita. Seja bem-vinda, Joce. Ela vai abordar o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Então, dando minha boa tarde a todos os irmãos aqui presentes, também cumprimentando aqueles que vão nos acompanhar, como a nossa irmã Jane falou, através do YouTube e do Facebook. Reforçando o agradecimento a Deus pela oportunidade, não só eu, mas todos nós estarmos aqui na tarde de hoje e tenhamos a certeza que estamos sob a proteção divina. O assunto, irmãos, como está ali no quadro, é cuidar do corpo e do espírito. Eu acho assim que o momento não poderia ser tão propício para esse assunto, né, como agora. Sempre foi importante esses cuidados, mas agora se tornaram indispensáveis, porque pelo momento de incerteza, pelo momento de dor que estamos vivendo devido a essa pandemia do Covid. Esses cuidados, irmãos, essa harmonização entre corpo e espírito não é impossível, embora seja um pouco complicada. Eu já vou dizer por quê. Isso porque o corpo e o espírito são distintos. O corpo sem o espírito morre, mas o espírito, enquanto não é um espírito puro, ele necessita do corpo físico, porque é através dele que ele vai fazer os seus resgates, os seus aprendizados e alguns cumprirem missão. A fonte de pesquisa que eu utilizei para abordar esse assunto com os irmãos foi no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, que nos esclarece muito sobre esse assunto, cuidar do corpo e do espírito. Os irmãos que tiverem o Evangelho em suas casas e quiserem dar uma aprofundada, também pesquisei nesse livro
para rir e refletir, do saudoso Richard Simonetti, um irmão que faz mais ou menos uns 2 anos que partiu para a pátria espiritual. E quando aqui ele esteve, ele foi um estudioso e um divulgador da nossa doutrina espírita. E ele abordava a nossa doutrina de uma maneira leve, de uma maneira descontraída. E isso ajudava muito o melhor entendimento. Então, também me servi desse livro. E aqui ele nos conta que uma anciã, então uma senhora já bem de idade, foi consultar o médico. E lá chegando, ela disse: doutor, eu estou com uma dor na minha perna esquerda que está me incomodando muito. O doutor então passou a examiná-la minuciosamente, não encontrando nada significativo, resolveu perguntar para essa irmã: quantos anos a senhora tem? Ela respondeu: 84 anos, doutor. Ele disse: então está explicado, é a idade. Aí ela ficou um pouco, assim, enraivecida e disse: não me enrola, doutor. A minha perna direita tem a mesma idade e não me dói. Então, irmãos, é assim que ele passava para a gente esses conhecimentos. Depois de descontraído com essa narrativa dele, vamos ver o que ele nos quis passar com essa história. Nós temos, assim, uma cultura de atribuir determinados males aos desgastes do tempo. Quem de nós já não ouviu, ou até às vezes já não disse para alguém, ou até para si próprio: é o peso dos anos, o corpo enferruja, a idade não vem sozinha. São coisas que às vezes a gente ouve. Então, irmãos, há toda uma cultura sinalizando a velhice como sinônimo de dores e incômodos. Mas não é exatamente assim. Não precisa ser dessa forma. Nós temos uma programação biológica, isto é, uma programação para o nosso corpo físico, mediando aos 80 aos 100 anos. Nas proximidades desse período, a máquina começa a anunciar que está atingindo seus limites. Conveniente o usuário preparar-se para entregá-la ao proprietário, que todos nós sabemos que é Deus nosso Pai. Ele a desmontará peça por peça, célula por célula, na oficina da natureza, aproveitando a matéria-prima para novas utilidades, com eficiência sem perder um átomo sequer. A idade chamada provecta, que é aquela idade avançada em anos, não precisa ser marcada, como eu já disse, por dores e doenças. Apenas paulatina redução da vitalidade. Isso acontece porque os nossos reflexos vão se tornando mais lentos com o passar dos anos. A visão diminui um pouco. Muitos, como no meu caso e outros também, usam óculos. Não é só na idade, mas principalmente. A audição se torna insuficiente. E, para isso, nós vamos imaginar uma vela queimando. Lá do início, ela vai queimando, queimando. Quando chega ao fim, não faz barulho nenhum. Ela só bruxuleia, dá aquela tremeluzida e apaga. Então, irmãos, é assim que nós deveríamos deixar suavemente o nosso corpo. Quando atingido o limite de sua utilização, vencido o nosso prazo de validade. As enfermidades nem sempre representam a execução de um projeto elaborado a partir da vida espiritual. Quer dizer que tudo o que nos acontece não vem prontinho lá da pátria espiritual. Nós temos muita participação nisso. Decorre muito mais da maneira como nós vivemos, da maneira como nós pensamos, das violências que nós cometemos contra o nosso corpo, umas para mais, outras para menos, como nós vamos ver no decorrer. E os irmãos me permitem, André Luiz, nosso espírito querido André Luiz, através também do nosso querido Chico Xavier, nos deu algumas sugestões que eu achei por bem trazer para a gente refletir junto. Como é que nós vamos fazer esse aperfeiçoamento, essa harmonização entre o espírito e o corpo, que, como nós vimos de início, é fundamental, né? Diminua as necessidades e aumente as suas concessões. E intensifique o seu trabalho
e reduza o tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações que Ele mesmo nos situou. Então, algumas, tem muito mais, mas eu trouxe essas que eu achei assim que vão nos servir bastante. E vamos ver, irmãos, como é que nós nos prejudicamos, o corpo e o espírito, né? Então, de fora para dentro, indisciplina física, então a parte que pode prejudicar o nosso corpo, através do álcool, das drogas, do fumo, do sedentarismo, ficar muito tempo sem fazer nada, né? A glutonaria, o excesso de alimentação e a promiscuidade, citando alguns. E agora, irmãos, de dentro para fora, então aí é intemperança mental, a parte psíquica, que atinge também o espírito, guardando mágoa, ressentimento, agressividade, cólera, rancor, ódio, revolta, desespero e inconformação. Em todos esses citados, irmãos, vamos assim procurar analisar como é que nós temos nos portado com o nosso corpo e com o nosso espírito. Qual desses itens nós ainda carregamos? Para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar um por um, se for mais de um, se torna mais fácil. E assim pode ajudar, então, né, ou o corpo ou o espírito, depende da imperfeição que ainda carregamos. Dá para nós entendermos a presença da medicina na Terra como a manifestação da misericórdia divina, ajudando-nos a vencer as enfermidades que geramos, para que possamos cumprir o tempo que nos é concedido ao reencarnar, atendendo aos celestes desígnios. Então, irmãos, aqui vamos pensar, todos nós, ou de uma forma ou de outra, com raras exceções, professam uma crença, né? Mas, com certeza, vai nos ajudar para o espírito grandemente e também para o nosso corpo. Porém, não vamos ficar só na prece, só no pedido a Deus que nos cure, que nos tire aquela dor, aquele incômodo, aquele mal-estar. É um compromisso, porque se ele deixou a medicina terrena, como eu disse ali, foi por misericórdia, foi para que nós tivéssemos um socorro. Então vamos procurar um médico, né? Mas não basta só procurarmos um médico. Aí nós temos que ter responsabilidade, discernimento e equilíbrio para cumprir todas as recomendações que ele nos faz, comprar, adquirir os medicamentos através da receita que ele nos dá, e não, porque às vezes a gente tem a tendência de quando lê, mas acho que esse aqui não vai, vou comprar só esse, às vezes por algum motivo que não vem ao caso agora. Então, compra-se todo o medicamento que está ali e não basta só comprar, eu tenho que observar a hora, de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar aquele medicamento. Se naquela receita tem algum medicamento que eu tenho que repetir. Aí sim, com a maioria das vezes, a gente alcança a cura, o alívio para as dores, né? Vamos fazer assim, termos discernimento, né, de usar a medicina terrena para ajudar a cura, o alívio das dores do nosso corpo físico, certamente junto com as nossas preces. Ocorrem exceções, irmãos, que são os problemas kármicos, aqueles em que o espírito vem para a experiência breve. Então aí são desígnios do alto. Ele já veio trazendo uma composição genética, isto é, no seu corpo físico já veio algum distúrbio. Foi uma programação, né? Os desígnios celestes.
que nessa composição tem esse problema que ceifará a existência. Pode ser na infância, pode ser na juventude, pode ser na idade adulta. Antes de atingir os limites traçados, como eu falei de início, que normalmente é dos 80 aos 100 anos, né? Nós sabemos que a longevidade está aumentando cada vez mais, né? Anos atrás, há décadas atrás, os desencarnes eram bem mais cedo. E isso serve de encorajamento para os irmãos, essa partida desses irmãos, ou na infância, ou na juventude, ou na idade adulta, não é uma punição de Deus. Ele não pune ninguém. É um resgate do espírito. Ele teria que vir até aquele tempo. E depois é chegada a hora, quando ele cumpriu esse resgate, retornar à pátria espiritual. Nunca encarar como uma punição. Quanto ao mais, todos podemos e devemos desenvolver integralmente as oportunidades de edificação da jornada humana. Os irmãos não se aborreçam, mas eu gosto muito de ler, e quando eu leio, eu procuro selecionar aquilo que vem de acordo com o assunto a ser tratado. E no livro Terapia pelos Passes, na página 37, Marco Prisco, um espírito bem esclarecido, bem evoluído, ele nos deixou também sugestões. E vejam assim, que lindas e como serão úteis, né, para aqueles irmãozinhos que já vieram com uma deficiência, né, que já trazem algum comprometimento no seu corpo biológico, ou adquirem após terem reencarnado. Ele diz assim: no seu corpo físico, tudo manifesta a sabedoria divina que elaborou uma forma perfeita para a residência temporária do espírito no processo evolutivo. Não o ultraje, não o desrespeite. Ame-o, vitalizando-o com pensamento edificante, capaz de corrigir as imperfeições e de equilibrá-lo para que você possa demorar por mais tempo em seu domicílio precioso. Ofereça-lhe a energia psíquica, né? Sem rebelar-se com as limitações de que porventura seja portador. Mesmo que o tenha com poucos movimentos, parcas possibilidades de prazer, ame-o. Não se agaste com o seu cansaço, não se inquiete com a sua fraqueza. Cada espírito tem o corpo de que merece e de que precisa. Se a fonte das sensações não lhe obedece aos caprichos com a volúpia que desejaria, agradeça ao Senhor, que lhe corrige o abuso através de valiosas contingências de limitação orgânica. Como todos os tesouros, o corpo é apenas um instrumento de Deus para a glória da alma, que um dia se despirá, deixando-o na terra para ascender luminosa aos páramos de ventura. Então vejam, irmãos, o compromisso que nós temos, sejam aqueles que tenham a saúde mais estabilizada, sejam aqueles que tenham a saúde mais debilitada. Todos devemos proceder de uma forma que a gente possa ajudar o nosso corpo, né, para que ele possa então cumprir os desígnios. E assim, irmãos, procedendo, nós vamos evitar o vexame, a vergonha de retornar ao mundo espiritual antes do tempo, despejados do corpo como um inquilino, que a deixar a casa que desmorona, tem que deixar, é obrigado, por não ter cuidado bem dela. Então vejam, irmãos, que aqueles que cometem o suicídio por achar que não estão fazendo isso, através dos vícios, com certeza retornarão antes do tempo. E irão passar, então, esse vexame, como está dizendo aqui, porque ainda não era a hora da partida. Nós destacamos como é que nós podemos ajudar, então, para que a gente fique na morada do corpo até a hora que for designada lá pela parte espiritual. Fisicamente, nosso corpo, né? Através dos exercícios metódicos, dentro das possibilidades de cada um. Tem exercício apropriados para os jovens, para os adultos, também para os idosos. Tá? Alimentação adequada, não facilitar. Procurar seguir corretamente, evitando tudo aquilo que possa trazer
nos trazer transtornos. Todos nós sabemos o que nós podemos, do que nós podemos nos alimentar e o que nós devemos evitar. Trabalho disciplinado, repouso regular. Quando eu falei que a gente pode agredir o corpo com excessos para mais ou para menos, até estava pensando no trabalho. Tudo que é excesso prejudica, né? Seja para mais ou para menos. Então, trabalhar em excesso prejudica. Ficar também sem fazer nada prejudica. Então, tem que se ter o equilíbrio, que eu sempre digo é uma coisa bastante complicada, o equilíbrio, né? Às vezes vamos para mais, outras vezes para menos. Cuidados da higiene e abstenção de vícios. Mentalmente, como é que nós podemos nos ajudar? Conservando o otimismo, né? Achar um motivo que nos traga alegria, que nos leve para frente, né? O bom humor, que a gente se policie, que já não levante o mau humor achando que não vai dar certo, ou que durante a nossa jornada diária aconteça alguma coisa que a gente fique a pensar, pronto, hoje perdi meu dia. Que a gente não tem essa atitude. Pelo contrário, me aconteceu esse imprevisto, não estava, mas eu vou superar, né? Faz uma prece, mantém, como diz ali, o otimismo e segue em frente. Ter alegria. Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Né? Poder estar aqui, caminhar, ouvir, se alimentar, ter uma casa, ter família, muitas bênçãos, mas nós temos às vezes assim, essa tendência para nos vitimar. Qualquer coisinha que não dá certo, a gente se queixa e se faz de vítima, né? Ter tolerância. A tolerância começa no lar, com os entes queridos, e se estende àqueles que vão na escola, àqueles que vão no trabalho, até aqueles que frequentam a sociedade, que agora está um pouco cancelada. A nossa reforma íntima, que tanto a gente fala na casa espírita, né? E praticar o bem. Todo bem praticado, irmãos, é caridade. E nós sabemos que ela se encontra em 3 estágios. A caridade espiritual, a caridade moral e a caridade material. Então não podemos usar de nenhuma desculpa para não praticá-la. Vamos escolher aquilo que nós podemos e fazer. E sobretudo, irmãos, amar. É isso mesmo, amar. Mas não é naquele sentido vulgar do termo. É amar a Deus sobre todas as coisas, né, o próximo a nós mesmos. Costuma-se dizer que quem ama não adoece. Eu diria que quem ama adoece menos. Né? E praticar o exercício do amor, que em sua aplicação mais legítima é trabalhar pela felicidade dos seres amados. Às vezes deixamos de praticar o amor em casa e praticamos na vizinhança e nos outros locais onde nós vamos. Primeiro começa ali, depois abrimos o círculo. Isso nos coloca em sintonia com as fontes da vida, onde está o divino elixir que sustenta a saúde perfeita. Portanto, usemos e abusemos, a começar por nós mesmos. Irmãos, ninguém dá o que não tem. Se eu não me amo, eu não posso amar os outros. Eu não tenho nada para dar, né? Vamos também, irmãos, falar um pouquinho mais o que nos causa certos vícios. Só um impulso passional, que não tem nada a ver com o amor, pode nos induzir a fazer algo que satisfaça a hora presente, ou agora, como o cigarro. As pessoas que fazem uso do cigarro dizem que espairece, então fumam quando estão preocupadas e fumam quando estão alegres. O álcool desinibe. A pessoa está tímida, então acha que para se divertir ou para ficar mais alegre, mais solta, faz uso do álcool. As drogas que nos prometem um céu que não existe. Sem nos importarmos com a saúde que está deteriorando, com a existência que vai se abreviar e com o futuro que se complica com certeza. Quem se ama quer o bem do próprio corpo. Cultiva a temperança como o motorista que é cuidadoso e trata com carinho o seu automóvel. Agora falamos dos cuidados do corpo, vamos chegando mais para os finalmente, também vamos ver o bem da alma. Como é que nós podemos ajudar a nossa alma? Cumprindo as leis divinas, né? Enunciadas com precisão nos ensinamentos de Jesus. E a nossa vasta literatura espírita tem muitos, né?
tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem a literatura é imensa, né? Então, nós podemos ali procurar os ensinamentos. Eu citei aqueles que eu acho mais indispensáveis para o nosso dia a dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aqui, irmãos, um pequenino parênteses, nós já amamos o próximo, com certeza. Já estamos fazendo caridade, já estamos mais pacienciosos, caridosos, todas aquelas coisas que os irmãos já sabem. Agora, amar o próximo como a si mesmo, nós estamos no caminho. Mas eu acho ainda um pouquinho difícil, mas vamos lá, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então, é perdoar sempre. E praticar a caridade, que já foi falado. Se nós nos portarmos dessa forma, viveremos integralmente o tempo que o Senhor nos concede. E não vamos chegar envergonhados por ter partido antes da hora, né? Quando chegar a nossa hora, irmãos, vamos mansamente entregar a nossa alma, deixar a nossa máquina, né, já com tudo cumprido, e vamos então ficar habilitados para a nossa sonhada conquista. Todos nós sonhamos, aqueles que sabem e que acreditam que a vida não é só essa, que tem outras encarnações, que vamos voltar aqui quantas vezes ou em outro lugar, quantas vezes for preciso. Então, o nosso sonho, o nosso objetivo é um glorioso porvir. E não é esse porvir de hoje, amanhã ou depois. É aquele porvir de uma reencarnação com menos débitos. É isso que nós, assim, esperamos, que a próxima encarnação, a gente possa vir, assim, um pouco mais esclarecido e mais evoluído. Agradeço a atenção dos irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado e que Deus nos abençoe por todos os dias da semana que estão por vir, todos os nossos familiares, entes queridos e a humanidade toda. Deus abençoe. Que assim seja. Então, nós agradecemos a nossa irmã Josi, que nos trouxe esses esclarecimentos, essas reflexões acerca da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, como bem ela lembrou, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos ir com a consciência do dever cumprido e termos feito bom uso do nosso corpo físico que nos foi dado desde o momento que nós viemos nesta encarnação. Que possamos então cuidar do nosso espírito. Esse foi o ponto-chave, o ponto mais importante da temática da tarde de hoje. Agradecemos então a nossa irmã Josi. E vamos agora então, irmãos, fazermos a última parte das nossas atividades da tarde de hoje, que são as irradiações, as preces, as nossas rogativas. E eu vou então, mais uma vez, convidar aqueles irmãos que desejarem para fechar levemente os olhos. Desta forma, vamos nos ligando à esfera espiritual presente para então fazermos as nossas rogativas. Mais uma vez, solicitando o amparo espiritual da equipe de Urubatã de Melo e demais espíritos de luz, vamos pedindo as bênçãos e a proteção para os nossos lares e os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem neste momento. Que Deus possa conceder a eles a saúde do corpo físico, o perdão das faltas entre os familiares, o esclarecimento diante das dúvidas, e que possa prevalecer o amor e a paz dentro das nossas casas, para que assim possamos evoluir de uma forma individual ou todos em conjunto. Roguemos pela saúde daqueles que se encontram doentes, nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de repouso, nos seus lares, quem sabe há quanto tempo presos a uma cama, para que tenham resignação diante deste momento de dor física e que possam receber o amparo divino e a cura diante do merecimento de cada um. Peçamos também a proteção e a bênção aos asilos, às casas de repouso, às entidades que abrigam as crianças e por todos os servidores desses locais.
também pelos irmãos menos favorecidos que perambulam pelas ruas, pelos irmãos presidiários, que eles possam encontrar o caminho da regeneração, que os recupere para uma vida verdadeira de paz. Também possamos lembrar daqueles irmãos encarnados e desencarnados que sofrem as mais diversas aflições, pedindo a Deus a misericórdia para suas faltas, o consolo diante do desespero e da dor, a fim de que aumentem a fé em Deus, que não nos abandona e nos atende sempre no momento certo. Vamos também rogar pelos irmãos, aqueles que ainda se encontram envolvidos em todos os tipos de vícios, as drogas, lícitas, ilícitas, aqueles que ainda permanecem na violência, no crime, que estão afastados do caminho do bem e por isso geram dor e sofrimentos a si mesmos e para com quem convivem. Que Deus possa auxiliá-los a encontrarem um caminho que vai levá-los para a paz e o bem. E de uma forma especial, que nos lembremos nesse instante, irradiando aos nossos irmãos desencarnados, aqueles que já partiram para a pátria espiritual antes de nós, sejam nossos familiares, nossos amigos, conhecidos, e também pelos nossos irmãos suicidas. Que os benfeitores de luz possam auxiliá-los no esclarecimento, no entendimento dessa nova vida como espíritos desencarnados que agora se encontram e que leve-os para o reajuste e os conduzam para a luz. Rogando também pelos nossos adversários ou inimigos desta ou de outras encarnações, que peçamos perdão pelas ofensas proferidas contra eles, assim como nós os perdoemos se nos causaram mal nesta ou em outra existência, visualizando o perdão e a concórdia entre todos. E que neste momento possamos também irradiar através do nosso pensamento a todos aqueles que sabemos estarem necessitando de uma energia, de uma irradiação, que mentalizemos esses irmãos neste momento e os mesmos receberão, se assim for, dos seus merecimentos. Não nos esquecendo de vibrarmos favoravelmente pela paz em todo o nosso planeta, começando lá pela nossa casa, nossa rua, a cidade, o país todo. Que os espíritos de luz possam contar com as nossas energias positivas para esse trabalho de pacificação da humanidade. E assim, então, plenamente harmonizados que estamos com Deus, com Jesus nos nossos corações, nos nossos pensamentos, vamos colaborar também com o pensamento para a fluidificação das águas que aqui foram trazidas. Que os bons espíritos possam enviar os fluidos salutares, os elementos curadores que vêm do laboratório divino e que transformam estas águas em verdadeiros medicamentos para o benefício de todos aqueles que farão uso das mesmas. Sabemos nós que a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, e ela sendo uma base pura, a medicação espiritual então pode ser impressa ali. Este processo é invisível aos nossos olhos mortais, mas por isso é importante a confiança e a fé do paciente para que o tratamento seja alcançado. E que neste momento agora possamos também nos tornarmos receptivos ao passe. Neste momento em que os nossos irmãos médiuns se colocam ao redor de todos os nossos irmãos encarnados que aqui se encontram e também irradiando aos nossos irmãos desencarnados, que possamos temporariamente esquecer das nossas preocupações, dos nossos pensamentos negativos ou de algo que possa nos desarmonizar. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que recebamos as energias que aqui já se encontram e que tudo aquilo que desejamos e que viemos em busca hoje, sejamos merecedores de recebermos.
Aproveitemos alguns instantes para fazermos as nossas rogativas, agradecer, esperando em Deus a concessão daquilo que queremos para nós e para os nossos irmãos. Jesus, pastor sublime, somos nós, as tuas ovelhinhas, que te agradecemos a infinita bondade do teu amor, conservando-nos no teu rebanho, amparando-nos com o teu zelo e guiando-nos para o aprisco da felicidade sem fim. Jesus, pela tua vida, pelos teus sofrimentos e martírios na cruz, fizeste-nos felizes. Dai-nos sempre cada vez mais firme a fé na tua santíssima palavra para fazermos a caridade que há de nos salvar. Derrama, ó Cristo nosso, sempre sobre os nossos corações as graças de tua bondade para tonificar a nossa fé, a nossa resignação aos santos princípios da tua doutrina e que por ela possamos evoluir para a perfeição e um dia chegaremos aos pés de Deus para dizermos: Senhor, aqui estou pelo teu amor, trazido pelo teu Jesus, para pedir a tua misericórdia pelos que sofrem na terra e no espaço. Dá, Pai nosso, aos teus filhinhos as bênçãos de perdão, de paz e de amor. Assim, então, com esta prece ao pastor, desejamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual de Urubatã de Melo por esta oportunidade a mais que tivemos de estarmos juntos, nos esclarecendo, aprendendo, dando um passo a mais para a nossa evolução moral e espiritual. Que Deus nos proteja, nos guarde todos os dias das nossas vidas e que possamos termos uma semana abençoada de paz, dividindo com todos aqueles nossos irmãos de caminhada aquilo que recebemos na tarde de hoje. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.